É certo que a área financeira não é a principal na vida do ser humano. Porém, os problemas econômicos são capazes de afetar todas as outras áreas da vida de uma pessoa. Quantos não são os que se sentem oprimidos por viverem endividados? Sem falar nos muitos arrimos de família que ficam doentes por não terem condições de suprir as necessidades em casa. Talvez isso tudo tenha acontecido com você. Anda, luta, se esforça e tem a impressão de que não sai do lugar. É hora de dar um basta nessa situação. No programa de hoje, você vai entender que é possível sim dar a volta por cima e se tornar um vencedor. Com toda certeza, sim, você pode dar a volta por cima e, como você ouviu agora, e se tornar um vencedor. E nós vamos provar isso a você durante o programa de hoje. Seja bem-vindo ao Prosperidade com Deus. Vamos ficar juntos durante esses próximos minutos e você vai compreender que para Deus não tem caso perdido, não. Deus, ele tem poder para abrir caminhos, para mudar situações que, humanamente falando, parecem irreversíveis. Comigo aqui o pastor Thomas, da nossa Universal do Jardim Atlântico. Quantas pessoas, pastor Thomas, olhando assim, né? À primeira vista, parece que não tem saída, que não tem solução. Mas nós vamos mostrar diversos testemunhos de pessoas que chegaram ao fundo de poço, mas através de uma aliança com Deus, deram a volta por cima. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio e com amigos desta programação. E com certeza, você que está aí do outro lado, se sentindo no fundo de poço, fique com a gente, porque você vai ver histórias reais de pessoas que têm vencido através da fé. A nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual já se encontra à sua disposição. Você pode usar o número, o telefone e a ligação direta 11 3573 3535 e o WhatsApp áudio ou texto 11 3573 3500 ou 3510, tá certo? Você pode agora interagir, você que está em Florianópolis, Grande Florianópolis ou em todo o estado de Santa Catarina. Essa central é nacional e você vai ser ajudado. A plataforma na internet é pastoronline.com. Quem sabe você é uma pessoa que hoje está mergulhada nas dívidas. No Brasil, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta mais do que cabe no orçamento. São escravos das dívidas. Pessoas que se veem infelizes por não terem dinheiro suficiente para pagar as contas e o lazer. Muitos, na escravidão do endividamento, acabam desesperados, até cometerem loucuras. Isabelle Brandão foi presa por ter matado um agiota para se livrar da dívida que não conseguiu pagar. Segundo a investigação, a família da acusada realizou um empréstimo de R$12 mil com uma das vítimas, um agiota, que teria cobrado Isabelle. No desespero, a enfermeira cometeu o crime por não encontrar outra saída para pagar o empréstimo. Hoje, muitas pessoas vivem assim, escravizadas por seus vícios, seus gastos, dívidas, escravas de contratos. Não conseguem se livrar dos problemas financeiros. O medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas pode causar depressão e até burnout. O endividamento torna as pessoas reféns de seus problemas e ocasiona uma onda de estresse e muita dificuldade, segundo a ciência. Você não paga, você já sabe que está vencido, ele gera uma notificação no seu cérebro falando, olha, eu não paguei, aí não paguei o celular, não paguei conta de luz, ele começa a gerar um estoque e isso vai alimentando o seu viés negativo do subconsciente e vai produzindo cortisol e vai dando sensação de estresse. Estou passando por uma situação muito difícil e nunca imaginei que chegar aqui no Instagram para falar isso com vocês. O humorista e influenciador digital Dum Ice compartilhou um drama pessoal com seguidores. No vídeo, o baiano revelou que na época passava pelo pior momento de sua vida, com grandes dívidas e questões psicológicas. Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. Mas, para conseguir dar conta, Dum contou que buscou o dinheiro com um agiota.
O caos financeiro o escravizou tanto que o levou ao extremo de cogitar tirar a própria vida. Sabe que eu tô vivendo um pesadelo, tipo assim, já tentei tirar minha vida, uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre fui forte, sempre dei conselhos aqui no meu Instagram pra ninguém fazer isso, mas chegou um momento que eu tava cheguei no pior momento mesmo de não aguentar mais, de chorar o tempo todo. O drama do humorista é semelhante ao de boa parte dos brasileiros. Pessoas que não conseguem dar conta das dívidas, reféns de juros, escravizados por boletos, cartões de crédito e o descontrole financeiro, que não apenas endivida, mas também adoece. E muitos não sabem como se livrar deste mal. O endividamento, ele tem as suas causas, né? O endividamento são os efeitos de uma causa, de uma raiz. Ou a pessoa não está sabendo administrar os seus recursos, ou ficou desempregada, ou tem o seu estado emocional abalado, por isso perdeu as forças, o ânimo para empreender, para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito. São N razões que desencadeiam uma pessoa endividada. Porém, se você então tratar a causa, tratar a raiz, se libertar daquilo que causou endividamento, então a situação muda. A palavra de Deus diz assim no livro de Isaías 45, versículo 2, eu quero citar rapidamente, porque aqueles que fazem aliança com Deus desfrutam de promessas como essas. Ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Olha só, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Olha só, Deus neste programa está chamando você. Ele quer se aliar a você. Ele não precisa disso, ele já é Deus, já é o Todo-Poderoso, mas ele tem todo o interesse de te ajudar. Ele está estendendo a mão a você. Agora, você tem que agarrar essa chance, essa oportunidade. Nesta segunda-feira agora, nós teremos então uma segunda-feira muito especial no Congresso da Prosperidade com Deus. Nós teremos a segunda-feira intitulada do Abre Caminhos. Sim, segunda-feira do Abre Caminhos. As orações, os clamores serão nesse sentido, para que todos os seus caminhos profissionais sejam abertos. Às 7 da manhã, 10, meio-dia, 15, 18 e 19h30, aqui na Catedral da Fé, como você vê, Avenida Mauro Ramos, 1310. 18 horas e 19h30 são os dois horários especiais. 18 horas ao cair da tarde com o Bispo Jean e juntos estarei com você às 19h30. E isso em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pastor Thomas, agora é agir a fé. Se essa pessoa que nos acompanha, seja ela empreendedora ou colaboradora, seja desempregada, essa pessoa que nos assiste agora, se agarrar essa oportunidade, tudo vai mudar. Com certeza, é você abraçar essa oportunidade que está sendo dada, o Senhor e a Senhora, neste programa. Veja como o próprio Deus estendendo a mão para tirar você dessa situação, abrir os caminhos para você e com certeza essa situação ela vai mudar. O seu ano só está começando, não comece errado, vamos até o fim mudando a história da sua vida. Ali no Jardim Atlântico, nós teremos também a palestra, horários e endereço, por favor. Na mesma fé, na rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. 8, 10, meio-dia, 3 da tarde, mais em especial às 19h30. Para mais endereços, o site de localização é universal.org/localizar. Tome nota, entre aí na internet, você vai descobrir em todo o estado de Santa Catarina onde você pode buscar ajuda nesta segunda-feira, tá bom? Vamos agora chamar a nossa repórter Carla, ela vai conversar ali com o Jonas e um dos problemas que ele tinha era uma dívida de R$100 mil, problemas no casamento. Você vê, uma situação chama a outra, né? Mas quando ele fez uma aliança com Deus, tudo mudou. Nós vamos conhecer a história do seu Jonas, ele que antes de conhecer o Congresso para o Sucesso, chegou aqui com a vida completamente destruída, falido, praticamente destruído. Mas é ele quem vai contar em detalhes para a gente como foi toda essa transformação e as suas conquistas. Como foi, seu Jonas? Bem, antes de chegar na igreja, eu estava com a vida realmente destruída financeiramente, né? A tal ponto de estar devendo agiotas, banco, como também cartões de crédito, cheque devolvido, a tal ponto de estar implicado até o imóvel que eu morava, né? Estava piorado devido
comprometimento tão grande com as dívidas. E de tal forma que me tirava, que estava implicando até no meu relacionamento familiar, como também a minha vida pessoal, né? Porque não conseguia dormir, não tinha paz. Então, era uma vida conturbada, de tal forma que implicava diretamente a alma, enfim, estava sendo atingida por esse problema crucial, né? Que é a dívida. Como é que o senhor era visto pela sociedade e pela a família, a esposa? Como é que o senhor lidava com toda essa situação? Bem, devido a esses problemas não terem resultado, como se estivesse trabalhando com a força do braço e não obter nada praticamente assim positivo em resultados esperados, a vida financeira ela trouxe um trauma muito grande, até o ponto de provocar até a separação, né, que não aconteceu, porque a gente vivia em discussão, briga, devido a esse problema financeiro, porque era uma forma assim que a gente não encontrava solução, procurava buscar de alguma forma, mas não encontrava, porque ele não sabia de onde é que vinha tanto problema, né? E a tendência era cada vez mais se afundar nas dívidas, como também comprometimento com o colégio, das crianças, até chegar ao ponto de recorrer aos familiares para pedir ajuda, né? Então, isso aí você ficava com a sua imagem negativa, porque você diz assim, poxa, como é que pode uma pessoa bem-sucedida, trabalha, ganha bem, a empresa, o que está acontecendo com os proveitos dele, com esse dinheiro que ele recebe, né? E a gente não sabia para que fim que acontecia isso, né? Seu Jonas, o senhor consegue mensurar qual era assim, o valor, uma estimativa do quanto o senhor chegou a dever? Aproximadamente em torno, na época, né, a faixa de uns valor era considerável, 100 mil reais, né? Porque eu cheguei a ficar preso a um financiamento que não poderia arcar com ele, né? Que foi para poder restituir o imóvel, que foi colocado em piora, né? Com também um comprometimento com o próprio salário, que eu não conseguia nem ter ele, porque ele já estava comprometido. Eu não chegava a ter acesso ao meu salário no banco. Quando chegava lá, o mês seguinte, já estava comprometido. Então, como é que foi que o senhor chegou aqui no Congresso para o Sucesso? Quando foi que o senhor conseguiu transformar, mudar toda essa situação? Quando eu recebi o convite, né? E a partir desse convite que eu vim para a igreja, e ali eu fui liberto, comecei a levar a sério a palavra de Deus, né, que era dado como orientação, e a partir dali eu vim colocando obediência, sendo fiel. Mas até então eu não participava do Congresso para o Sucesso, porque estava dentro da igreja, mas a vida começou a ter bons resultados, a pagar as dívidas, a corrigir certas coisas na vida financeira, mas não tinha assim um ideal, né? Não tinha uma visão assim futura, né? Então eu estava praticamente paralisado, limitado, né? Então a partir do instante que eu comecei a participar do Congresso para o Sucesso e fiz pacto com a palavra, as coisas começaram a mudar, porque do altar veio a direção, veio a orientação, e ali eu fui começando a dar um novo desprendimento com relação a obter resultado inesperado que até eu mesmo não conseguia entender, né? Porque chegar a um ponto de o meu salário não ser suficiente para ter o que eu tinha, né? Porque a partir daí eu comecei a empreender também, que foi dada a visão, porque eu me aposentei com um salário excelente, mas não era o suficiente para manter um padrão de vida. Então, o que aconteceu? A visão do altar, a direção que veio do homem de Deus, que o Espírito Santo colocava, e sendo colocada em prática com obediência e fidelidade, aí comecei o quê? A progredir, a ter sucesso. A tal forma de Deus dar a visão de eu construir kitnets com recurso próprio para alugar e também obter uma empresa com o próprio imóvel para colocar com uma fonte de renda. Seu Jonas, quais foram as suas conquistas depois que o senhor passou a obedecer a palavra? Primeiramente foi o Espírito Santo, né? A visão que o Espírito Santo teve acesso. Porque quando eu dei crédito à palavra que vem do altar e fiz pacto com ela, poxa, o Espírito Santo abriu todo o entendimento. Então eu comecei a conquistar através dele, sabendo que aquela conquista é do altar, que estava apenas administrando. Então eu comecei a administrar imóveis,
adquirir também carros e ter uma vida, assim, posso dizer assim, abastada, de tal forma da empresa, os bancos me procurarem para querer investir nos empreendimentos que eu me lançava, entendeu? Seu Jonas, parabéns pelas conquistas, pelas vitórias e muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Essa foi mais uma história de sucesso e conquista, uma vida completamente transformada e que você também pode usufruir de todos esses bens assim que você conhecer e participar do Congresso para o Sucesso. Obrigado à nossa repórter Carla, obrigado ao Jonas. Você vê, Deus abriu os caminhos dele. E nessa segunda-feira, então, dia 17 de março, nós teremos a segunda-feira do Abre Caminhos, com a bênção para todos os corretores. Sim, claro, nós vamos clamar por todos os profissionais de todas as áreas. Mas, dado o momento, nós vamos então realizar essa bênção especial para você que é corretor, para que você tenha um mês de março, um ano de vitórias, de caminhos abertos. Traga documentos, orçamentos, contratos, causas da justiça, sabe, documentos da pessoa física, da pessoa jurídica. Traga o seu cartão CNPJ. Vamos apresentar a Deus e Ele então há de abrir os seus caminhos. Em 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Caminhos fechados, miséria, contratos cancelados, inadimplência. Sempre que parece que algo vai mudar, surge um imprevisto. Sabe que era para a sua vida estar lá na frente, mas percebe que ela só está andando para trás? Nada que você faz traz resultados? Não aceite mais esta situação. A porta que Deus abre, ninguém fecha. É tempo de romper com essas barreiras e avançar. Será isto que estaremos determinando na segunda-feira do Abre Caminhos, dia 17 de março. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os corretores de imóveis, na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu gostaria que você compreendesse, sabe? Muitas vezes você, num momento de luta, de batalhas, você tem, sabe, nos seus pensamentos dito, meu Deus, me ajuda, me dá uma luz. Deus está te dando essa luz. Esse programa é a luz de Deus brilhando para que você entenda. Agora, você tem que agir a sua fé. Fé não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Fé é atitude. E nesta segunda-feira, então, eu quero que você se organize, se programe e esteja conosco. Se você ainda não tem a nova aliança do pacto do ano de 2025, gratuitamente você a receberá. Este anel em cor ouro branco com a frase Aliança com Deus em hebraico. Se você já tem, nós vamos ungí-la com óleo, renovar o pacto, simboliza você de mão dada com Deus. Gratuitamente você receberá uma aliança como essa, mediante a desejar e aceitar fazer um pacto com Deus. E Ele vai andar de mão dada com você, tá certo? Você é o nosso convidado todo especial na Mauro Ramos, 1310 ou em todas as Universal. Pastor Thomas, horários e endereço. Na Avenida Elisbão Pinto da Luz, 1348, no bairro do Jardim Atlântico. 8, 10, meio-dia, 3 da tarde, em especial às 19h30. Acompanhe comigo esta matéria. Segunda-feira é o dia da reunião da prosperidade com Deus. Determinamos, meu Deus, uma semana de conquistas, uma semana de portas abertas, uma semana de bênçãos. Um lugar separado, onde todos clamam a um só Deus para trazer a solução de todos os seus problemas. Os testemunhos mostram que tudo é possível àquele que crê. Eu sou corretora de imóveis, aí alguns meses eu não estava sem vender. Aí vindo toda segunda-feira, praticando a fé, usando a fé. Em 2 semanas a gente fechou ali 7,5 milhões de contrato assinado. Cheguei desesperado, desempregado, devendo agiota. Cheguei naquela palavra que o Senhor, a primeira palavra que o Senhor deu hoje. Se você pensa que tem um problema grande, grande é Deus. Daí comecei a minha caminhada na fé. Consegui saldar a dívida, não moro mais de aluguel e hoje temos o nosso próprio comércio.
O momento da palestra traz direção às pessoas, rumo ao caminho do sucesso, através de uma aliança com Deus. Se você quer que Deus mude uma situação, Deus está nos usando para dizer o que para você? Vai, não importa o tamanho do problema, o tamanho do desafio, não importa o tamanho da guerra, o tamanho da muralha, a ordem de Deus para você qual é? Gente, repita: vai. Você tem uma inspiração de Deus? Não queira o apoio de ninguém não, é Deus que falou com você. Começa a trabalhar com isso, começa a trabalhar com aquilo, vai, trabalha, começa, ainda que pequena, vai. Você tem uma ideia, você crê que veio de Deus? Vai, pode ninguém crer, mas você crê. E quando arrebentar, todo mundo vai saber que foi Deus que te abençoou. Venha se unir com essas milhares de pessoas que aceitaram fazer uma aliança com Deus. Quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim. Eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Eu sou professora de academia e personal trainer, né? E eu pedi, meu Deus, me dê um aluno. Na quinta-feira, me surgiu mais de 200 alunos. Você pediu um aluno. Eu pedi um. Surgiram mais de 200. Mais de 200. Pra ver, quando as coisas são de Deus, tudo flui assim, sabe? Segunda-feira, às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 e às 19h30 na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. A escolha é sua, né? Muitas pessoas falam assim: poxa, Deus podia me ajudar. Ele está te ajudando, mas você tem que fazer sua parte e se aliar a Ele, fazer o seu pacto com Deus. Segunda-feira agora então, 17 de março, a segunda-feira do Abre Caminhos. E se você é corretor, teremos uma bênção especial para você também em um dos horários e endereços que você já sabe, tá certo? Segunda-feira, então, muito importante. E claro, enquanto não chega segunda-feira, domingo agora nós teríamos então a bênção das 7 portas de Jerusalém, esse propósito muito forte. Será a 6ª porta, a porta de Herodes, e você vai entender melhor. A porta de Herodes, ela realmente tem a ver com a salvação de pessoas, salvação de almas. Né? Quando Pedro fez a pesca maravilhosa, o Senhor Jesus disse para ele, né? Então, segue-me que farei de você pescador de homens. Bom, você vai entender melhor neste domingo, na concentração de Fé e Milagres. 9h30 da manhã, horário principal, também às 7 ou 18 horas. Mauro Ramos, 1310. Pastor Thomas, lá nos mesmos horários, o endereço. Rua Elismão Pinto da Luz, 1348, no bairro do Jardim Atlântico. Para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe a todos. Fique agora com esta matéria sobre a porta de Herodes e que você possa estar na presença de Deus. Deus abençoe, até lá. Na muralha de Jerusalém, a 6ª porta, conhecida como a Porta de Herodes, fica ao norte, próximo de onde estava a Porta dos Peixes. Um local que reserva um ensinamento precioso sobre o verdadeiro sentido da vida. Estamos aqui na Porta de Herodes. A grande pesca maravilhosa que o Senhor Jesus fez na época bíblica tem uma lição grandiosa para todos nós. E você que quer saber mais sobre isso, quer receber essa bênção desta Porta de Jerusalém, esteja conosco neste domingo. Na bênção das 7 portas de Jerusalém, a bênção da 6ª porta, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal.